Olá, gente, nesse domingo, quero agradecer a todos já de antemão pela audiência. Estamos entrando no ar a partir de agora com o Posse de Bola. O Posse de Bola para você que está nos acompanhando aqui na Rádio Guaíba, já com um molde diferente nessa nova roupagem do Posse de Bola, que a gente sempre traz nossos convidados até os estúdios da Rádio Guaíba para contar um pouquinho da sua história, da sua carreira e bater um papo conosco também sobre futebol. Falar, e aí aquela história, né? O Cristiano Silva fala muito que só conta história quem tem história para contar. E o nosso convidado de hoje certamente tem muitas histórias para contar, mas o Posse de Bola agora é como uma dupla. E eu tenho a honra de ter sido escolhido para estar com ele aqui no projeto do Posse de Bola. Rogério Amaral, tudo bem, Rogério? Tudo bem, Paulo Nunes. É uma satisfação imensa para mim poder participar junto contigo do Posse de Bola. Você que tem comandado brilhantemente esse programa, tem trazido convidados interessantíssimos para contar suas trajetórias. Então, muito me honra a mim participar contigo aqui no programa e é mais um espaço para que eu possa também interagir com a nossa audiência de guaibeiros e guaibeiras. Poxa, eu fico muito feliz pelas palavras e vamos em frente, né? Porque a gente vai ter muitos e muitos programas aqui para a nossa audiência que está com a gente, nos acompanhando. E vale destacar, você nos ouve, nos acompanha nesse domingo, aqui na Rádio Guaíba, como sempre, no Posse de Bola, mas também no Spotify, Guaíba Esporte. Coloca no Spotify Rádio Guaíba, lá no Spotify, e vão aparecer os programas por lá. Tem vários, né? Eu tenho o projeto Zona do Euro também, que a gente fala futebol europeu, Ganhando o Jogo, todos os dias vai para o Spotify, e o Posse de Bola também. Você vai poder acompanhar por lá. Você nos ouve no FM 101.3, no guaíba.com.br, site aqui da casa, o aplicativo móvel da sua preferência, do seu celular, enfim, o que você preferir para nos acompanhar. A produção é do Carlos Eduardo Torres, a coordenação de central do Guilherme Silveira, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer e a direção geral de Claudinei Girotti. Peço a você para se inscrever no YouTube, @Guaíba Esporte. A gente não está diretamente com o Posse de Bola no YouTube, mas te inscreve por lá, porque daqui a pouquinho tem jornada esportiva, final de semana com os jogos da dupla Grenal. Então te inscreve no canal da Guaíba, que você vai receber a notificação já instantânea quando a gente estiver entrando no ar com o nosso YouTube, com as nossas transmissões. Facebook Rádio Guaíba Oficial também, Twitter, Instagram, @Guaíba Esporte para você nos acompanhar, e o WhatsApp que você interage é o 519-9388-7532. Mas, para começar, já de antemão, iniciar o nosso Posse de Bola deste domingo, Rogério, faça as honras da casa e apresenta para a nossa audiência o nosso convidado. É uma imensa alegria receber aqui nos estúdios da Rádio Guaíba essa personalidade do esporte, mais precisamente do futebol, e que para mim particularmente é uma grata satisfação de estar sempre com ele, porque ele foi uma pessoa, para mim particularmente, muito importante na minha fase de adolescência, quando eu tinha o sonho de ser jogador de futebol e passei, pelas orientações dele no infantil e no infanto-juvenil do Esporte Clube Internacional. E ali ele fez, depois disso, uma carreira vitoriosa como técnico de futebol, treinando não só os clubes daqui, mas também clubes por Brasil afora, treinando no exterior. E ele é, como eu disse, uma personalidade importantíssima do nosso futebol. Estou falando do técnico Ernesto Rosa Guedes, o nosso Ernesto Guedes. Seja muito bem-vindo aqui ao Posse de Bola da Rádio Guaíba, Ernesto Guedes. Muito obrigado, Rogério. O prazer é todo meu, a honra é toda minha, porque esta casa, eu fui um guaibeiro, não? Na minha infância, como treinador de futebol, um relacionamento imenso, porque eu tive na minha vida dois jornalistas que tiveram uma participação direta na minha carreira de futebol. Um deles chama-se Ivo Correia Pires, né? E o outro chama-se Antônio Augusto, que era o Plantão das Multidões. Plantão das Multidões. Foi ele que me indicou para o São Paulo de Rio Grande. E o Ivo foi que me levou para o Internacional na base. Eu com 20 anos. Né? Então, hoje de manhã,
eu estava ouvindo a Guaíba, às 6 horas da manhã. Mendelski fazendo Mendelski. todo o tempo no mundo inteiro. Aí depois eu assistindo o programa do Rogério Amaral, que é do jogo, em relação ao jogo do Grêmio. É da nossa turma toda, a nossa equipe aqui, Ganhando que o é o jogo. Ganhando o Jogo, né? Muito boa, Sim. muito bom. E o Paulo Nunes, dessa nova geração, que eu acompanho bastante também. Excelente E repórter. nós temos grandes profissionais jovens que estão aí e que merecem todo o nosso respeito. Infelizmente, eu sou contrário a toda essa metodologia e todas essas coisas que fizeram no futebol. Nós perdemos a identidade do futebol. O Rio Grande do Sul sempre foi um exemplo do futebol brasileiro. A cópia do futebol do Brasil, ele era gaúcho. Os melhores preparadores físicos daqui foram treinadores de seleção brasileira e dos grandes clubes brasileiros. Por muitos anos nós tivemos técnicos gaúchos. E os treinadores gaúchos, todos eles foram treinadores de êxito fora do Rio Grande do Sul. Então nós somos modelo para tudo e perdemos tudo. Porque os dirigentes, eu sou contra a SAF. Né? Por que eu sou contra a SAF? Porque a SAF ela existe apenas para uma coisa. Eu nunca vi ninguém investir num clube e não ter retorno. O que eles almejam? É a base. Entendeu? Sim, as negociações, né? Não, porque nós somos o país do futebol. Os nossos jogadores... O Estevão, esse do Palmeiras, né? É um menino de 16 anos, ele é fruto de um jogador meu, Serginho. Eu tenho as gravações aqui para você ver. Ele podia estar aqui. Sabe por que ele não veio para cá? Porque eu desisti. O Luca, aquele que jogou aqui, fui eu que trouxe para cá. Dei ele para o Carpegiani, quando ele jogava comigo com 16 anos, lá em Tocantins. Mas esse Estevão, qual é o Serginho? Serginho ponta esquerda, Sim. que jogou comigo, jogou no Goiatuba, jogou em Goiânia, jogou em São Paulo. Extraordinário, meu grande amigo. Né? E eu interajo com ele. Aliás, tu vê as diferenças de gestão. Porque eu passei por guerra, porque eu tive um jogador que foi de 14 anos para a Ferroviária, porque eu não sou empresário. Sim. Eu ajudo os meus ex-jogadores que trabalham nessa área para ver se eles dão uma mão. E eu desisti, porque eu faço tudo gratuitamente. Né? E tu enfrenta essas barreiras de quem indica. De pessoas que não têm a mínima capacidade de avaliação dali que estão fazendo. Hoje, da tanta crítica que se faz para o Internacional agora ele fez um passo correto na base. Ele trouxe o Jorge Andrade de volta. Sim. Que é um cara que conhece base, conhece futebol gaúcho. E abriu as portas para bons jogadores. E diminuiu a idade dos atletas para a formação. Né? Porque nós tínhamos absurdos aqui do futebol, é a sub-20 dos clubes. Se tu não está jogando no time titular com o sub-20, então tu tem que parar. Né? Sim. O menino de 16 anos tem qualidade, vai jogar. Gabriel Carvalho está jogando no time do Inter. Isso aqui, o Renato é o rei de dizer esse monte de bobagem. Né? Que não está pronto, não está pronto, não está pronto. Isso não é comida. Né? Tu tem que interagir com o atleta. Tu tem que conhecer a personalidade do jogo, tu tem que conhecer a família dele. Eu tirei o Wilton do infantil para jogar com o Nelson contra o Juventude de Caxias. E quantos jogadores novos eu lancei em todo o Brasil? Em tudo que é lugar eu trabalhei com a base. O Alemão, no Botafogo. Não? O Ricardo Rocha, que foi meu jogador. Eu fiz o primeiro contrato do Ricardo Rocha de futebol no Guarani de Campinas, em 1984. Entendeu? E assim foi. Contra o Flamengo, eu era o único time invicto, botei o Buick, um menino de 16 anos. Eu era o único invicto do Brasil no Campeonato Brasileiro de 82. Então, existe hoje um tabu,
E hoje o Internacional hoje é realmente um time internacional. Ele tem 11 estrangeiros. Ou seja, que identidade tem esse time, que identidade tem o Grêmio? Daquilo que era Grêmio. Quando nós tínhamos problemas de determinadas posições, você trazia um Rubem Paz, trazia um Figueiredo, né? Aí tudo bem. Situações pontuais. Pontuais. Uhum. E hoje virou moda. Né? Então, tu achas que isso é também responsável por tirar espaço dos meninos que vêm da base? Não diretamente. É porque a base virou um negócio. É quem indica. Eu não vou citar um nome aqui, mas tem uma empresa, por exemplo, que tinha 10 jogadores no Grêmio e 8 no Inter. Aí eu fiz uma pergunta, então por que não fecha o departamento amador? Porque isso é um fenômeno. Não? Por que tu vai gastar se tu tem uma empresa que pode trabalhar para ti, te fornecer tudo o que tu quer? Quem são as maiores dívidas dos clubes hoje? São empresários. Porque os dirigentes, eles ficam, e os que trabalham na base, eles ficam lá dentro, passeando, fazendo coisa lá, não sei o quê, e ficam esperando que tragam uma comida na mão. E abrem o mercado para que o empresário tenha competência para isso. Entendeu? Sim, que faça os negócios. Mas, Paulo Nunes, vamos explorar esse conhecimento todo do nosso convidado de hoje, o Ernesto Guedes, técnico Ernesto Guedes. E, para começar, tu disseste que o Ivo Correia Pires, que era, na época, supervisor, não é, no Internacional, e era também da Folha da Tarde. Sim, chuteiros. Né? Na Folha da Tarde, que era aqui da empresa, do Correio, era um outro jornal. E acompanhava a base o Correio do Povo. Época, quando eu jogava. Exatamente. E aí, então, como é que foi isso? Tu jogavas e muito jovem, tu foste para treinar já? Como é que foi isso? Que época, que ano foi isso? Eu joguei na base do Inter. Né? Eu era o capitão do time, o Claudio Miro era o centroavante. Tinha o Sarão, que jogou no América. Nós tínhamos uma série de bons jogadores na base. E o que eu fazia? Eu não jogava com aquele material daquela época, porque eram péssimos. Uhum. E ia buscar alternativas para que a gente melhorasse a qualidade de trabalho. Tá? Eu ia no Rafael Strogo, na Casa das Sedas. Eu ia no Salvador Lopumo, que tinha as máquinas Lopumos frigoríficas. Eu ia naqueles empresários do Internacional e que eles me fornecessem um material para base. Eu era jogador. Que idade tu tinhas aí? Eu tinha 17, 18 anos. Eu, com 20 anos, fui ser treinador da base. Sim. E sabe por que eu saí do Internacional? O meu treinador era o Dalton Menezes, meu amigo. Não, hoje o filho dele trabalha no Inter. Né? Uhum. Mas eu, como era um cara de personalidade em termos de saber as coisas corretas ou não, foi no intervalo de jogo que ele ofendeu todo mundo, porque isso era moda antigamente. Sim. Ofender jogador. Aí, pra cá, bosta pra lá, aqueles troços. Uhum. Aí quando ele terminou, o Gordinho, até agora tu não disseste que tudo isso que tu fez pejorativo pra todo mundo aqui dentro, tem que fazer. Então eu não vou jogar mais contigo. Eu vou embora. Com que idade isso? Eu, com 18 anos. Aí tirei a camisa e botei ela em cima. Quando eu saí na rua, o Abílio veio falar comigo. Abílio dos Reis. O Abílio chegou e disse assim, te apresenta pra mim lá no Júnior. Né? Aí eu cheguei assim, Abílio, o que eu fiz aqui foi uma indisciplina. Eu não quero é ficar aqui. Certo. Aí o Marco Eugênio, em 1968, ele foi pro Gaúcho Passo Fundo. E o Marcos tinha sido também meu treinador na base. Sim. E o Marcos chegou e disse, pô, então vem pra cá me ajudar aqui. Aí já como auxiliar, não mais como jogador. Como jogador ainda. E eu fui líder de todo aquele grupo. Eu era o líder do time, de Bebeto, Daison, São Pontes, Meca, Nadir, Machado. Aquela gangue. Eu comandava.
E eles me ouviam. O Bebeto dormia no mesmo quarto meu. Entendeu? E 4 anos depois eu fui treinador deles todos. Entendeu? E dali, na era Beira-Rio, quando se fez a mudança de um futebol total, que era a ideia do Ivo Correia Pires, né? Que a grande verdade é que o Ivo era o intelectual de tudo aquilo. Então eles contrataram, eles queriam treinadores jovens. Aí levaram o Dalton Menezes para o time profissional, o Marco Eugênio para o Júnior, e queria que eu fosse pro... Júnior não, juvenil na época. Que porque tinha o juvenil, que era o time do Marco, o infante juvenil e o infantil que era meu. Isso. Aí quando o Ivo me ligou, Ernesto, nós estamos querendo te trazer porque tu tem uma capacidade muito grande e tal, assim, de conhecimento. Eu só vou se eu botar meus diretor. Aí o Ivo disse assim, mas tu vem de diretor ou de treinador? Eu não estou indo. Eu tenho que ter uma obrigação na minha vida, de tudo que eu assisti como jovem aí e jogando, é que não tem educação. Não há uma orientação de respeito aos jogadores de base. E eu quero que alguém os eduque, que nem todos vão ser jogador de futebol. Mas tem que ser homem. E se tu não me deixar fazer isso, nem fala mais comigo. Aí voltaram, tá bem. Quem é que tu vai trazer? Eu vou trazer para cá, aí para o Internacional vou levar o professor Isaac Cumpins, que era o diretor do Júlio de Castilho, que era o colégio modelo do Estado. Francisco Jardim, que era o pró-reitor da PUC e diretor das escolas particulares. E o Cristóvão Colombo dos Reis Miller, que era meu vizinho ali no Menino Deus, e um advogado e educador, que depois virou ser o procurador do Falcão. Perfeito. Aí eu vim, e o que eu fiz em 1969? Eu criei o Vale Transporte. Ninguém saía de lá sem lanchar. E eu disse para eles assim, o que eu quero de vocês é o seguinte, se vocês conseguirem escola para eles de manhã, esse atleta vai trabalhar um turno à tarde. E o da tarde vai trabalhar pela manhã. Mas eu não quero que eles percam a educação, que é prioritária. E os horários de treinamento, eu vou ver. Paulo Nunes. Bom, estamos com posse de bola aqui na Guaíba. Nós estamos recebendo Ernesto Guedes, nosso convidado deste domingo. De tantos trabalhos que você fez, Ernesto, qual que foi aquele mais marcante para ti? O clube? E o clube? Imagino que são muitos trabalhos, né? Eu fiz uma pergunta específica. Não, eu acho que o maior clube... Aquele trabalho que te marcou mais, assim. Eu fui Sport Recife. Que ano no esporte? 1982. É bom saberem também que nunca nenhum empresário me empregou em lugar nenhum. Como é que funcionava para chegar no Bom, clube? aí é o que eu estou te dizendo. O Antônio Augusto, as pessoas... Sabe quem é que me botou no esporte? Enio Andrade. Enio Andrade. Professor Enio Andrade. Tá? E quando eu cheguei lá, eu era nome de maestro... pejorativo de tudo. Imagina, na primeira divisão de futebol brasileiro, chegar um cara de 30 e poucos anos, nunca ter treinado nenhum time grande. Na primeira divisão, treinando Merica, Givanildo, Marião, Carlos Alberto Barbosa, que faleceu comigo, Sim. País. Né? Quer dizer, era um time fortíssimo e velho. Bons jogadores também. E tudo velho. E mal das pernas. Entendeu? E as manchetes dos jornais depois foi... Aí o Adonias Moura, que era o principal jornalista, era o Cid Pinheiro Cabral daqui da época. Sim. Ele escreveu, né? Com esse nome, é nome de poeta, não sei o que, tá? Depois ele tem que fazer uma crônica. Reconhecendo o trabalho. Reconhecendo, ele nos desmentiu. E aí eles vieram me entrevistar sobre isso. Não, eu não desmenti vocês. Vocês falaram a verdade. Só que eu mostrei para vocês o que eu deveria, o meu dever, trabalhar. E aí a manchete do placar em todo o Brasil foi o quê?
a grande surpresa, o jovem que acreditou nos velhos. Entendeu? Então, essa... Foi por isso que foi mais marcante para ti esse trabalho? Exato, por isso. Porque foi praticamente um início teu. Sim, eu saí do Novo Hamburgo, 81, indicado pelo Enio Andrade. Já para um esporte recente. E a manchete que saiu no placar daqui na época do Novo Hamburgo é o Fantasma dos Pampa. Nós éramos o líder do campeonato gaúcho. E aí naquela época trouxeram o Reit aqui, ele apitou 3 jogos aqui para a dupla. Porque aquele era 2 pontos. Entendeu? Sim. Eu estava ganhando 2-0 lá em Santa Maria. E ele era um sobrepasso. Aí pênalti. Sabe onde é que ele foi apitar depois? O Reit era selinho dos clubes cariocas. Né? Ninguém conhece o bastidor do futebol brasileiro maior que eu. Sim. Melhor do que eu. Conheço todo, até hoje. Tu falasse do Campeonato Gaúcho, e aí me lembro também de uma passagem marcante tua aqui nos clubes do Rio Grande do Sul, que foi o São Paulo de Rio Grande, não é? Onde tu travaste embates e fosse vitorioso contra o Internacional. Rogério, eu sempre digo o seguinte aqui, o fator psicológico, ele é o fundamental no futebol. A cabeça, ela lida. Então, muitas vezes, ela te tira a tua capacidade mesmo daquilo que tu fazes, que não tem interesse também que ninguém saiba. Né? Então, tu puxa para ti essa visão. Né? E no primeiro jogo que nós vemos aqui, já teve um episódio da saída do campo do São Paulo. Tinha um horário X para sair. Sim. E meio-dia, por exemplo. Tá? Aí o Toquinho chegou ao meio-dia, em cima. O Anderson só está esperando ele. Se ele chega a 1 minuto, ele volta para casa. E era grande destaque, né? Era o melhor jogador time, do São né? Paulo. O Toquinho. É um baita jogador. Aí eu cheguei e disse para ele assim, tu quer ser jogador de futebol profissional? Agora só vai ser se eu quiser. Se tu achar que tu pode, tu não vai ser. Tu não vai jogar no Beira-Rio. Vai pro banco. Esse banco aqui do ônibus vai ficar lá. Entendeu? Aí eu botei ele durante o jogo. O que aconteceu antes do jogo? O Rui Canhedo era o árbitro. Era 10 anos de Beira-Rio. Então era uma festa. E eu não entrava em campo. Aí o Canhedo veio falar comigo. Teu time não vai entrar, Ernesto? Eu digo, não, meu time não entra enquanto o teu não tira os elementos estranhos do campo. Eu não vim aqui para festa. Eu vim para uma guerra. Aí foram entrevistar o Cláudio. Aí o Cláudio, e quem não conhece o Ernesto, que gosta de trovar? Né? O Cláudio é o meu amigo, me dou muito bem com ele. Foi meu jogador também, no Rolinho do Inter, eu treinei ele. Né? E aí os caras me botaram no microfone que foram lá repercutir com o Cláudio. Aí eu disse, naquela época, Deus dá o dons às pessoas. A minha facilidade de expressão para explicar o que eu entendo. E o Flávio deu uma gagueira para não dizer as bobagens que ele faz. Então, aí teve um jogo lá em Rio Grande, eu tinha 6 reservas. Tá? Aí chegou o Mário Falcão no domingo de manhã de avião. Mário Sérgio. Não, Mário centroavante. Ah, o Mário centroavante. E o Falcão. Sim. Que tinham feito uma recuperação aqui. E aí eles chegaram para mim lá. Ernesto, chegou o Mário e o Falcão aí para jogar esse jogo e tal. Eu digo, eu tenho pena dos outros que vieram de ônibus. Agora time de 2 não me ganha. Precisa ter equipe. Sim. E aí antes de começar o jogo, o Falcão está aquecendo ali. Onde é que tu vai aquecer? Eu digo, tu aprendeu tudo comigo, depois de velho tu vai virar burro. Não é jogo pra ti. Aí ele ficou puto comigo. Me larga de mão. E eu tinha um reserva, o Wagner de Bagé, tinha 1,90 m. E eu não tinha o motor, não tinha todo o meu meio campo eu não tinha. Né? E aí ele foi dar um balãozinho no Wagner. Tu vai dar um balãozinho no Wagner, tu tem que dar um balão.
Aí eu matou no peito e tocou no toquinho criou e o Lettieri fez o gol, ganhou o jogo 1-0. Neste jogo, né, eu dei uma declaração seguinte: jogador meu que não der do pescoço para cima não joga comigo. Aí na época o Rui Carlos Osterman chegou e disse assim: mas professor, você está incitando a violência. Eu digo: e qual é o problema? Você vai ter todos os seus jogadores expulsos. Sim, qual é o problema? Eu não vou ser campeão de nada. Não? Com todos ou sem todos, agora eu quero que seja justo. Quando tem que botar o meu, bota o do adversário, se ele cometer qualquer coisa. A única coisa que eu quero é igualdade de posição. Aí foi expulso naquele jogo, aí foram entrevistar o Rodrigues Neto. O Cláudio Mineiro, que era o lateral esquerdo. E Sim, o Mário Sérgio. Isso era 79. O Internacional tinha aquele time que depois ia ser tricampeão aí era brasileiro invicto. Aí depois das manchetes de jornal, quando o Internacional foi campeão brasileiro, eles escreveram nas manchetes de jornais aqui o time campeão brasileiro que aprendeu com São Paulo. O São Paulo de Rio Grande. Bom, aí qual foi a entrevista? Eu gosto muito de entrevista, sabe? Eu acho o repórter, o cara que... por isso que eu defendo muito repórteres, todos os principais jornalistas, esse aqui é testemunha, que foram para a Globo, foram para lá, para fora do Brasil. A primeira entrevista que as empresas mandaram era fazer comigo. Por quê? Porque além de dar uma boa entrevista, sim, eu respeitava o cara. É o que tu não vê hoje. O Renato é um mal educado e se considera o dono da verdade. Não? Então, eles vinham, vai lá no Ernesto, que o Ernesto trata bem. O Paulo Nunes, lá caramba, tu vem falar comigo, pô, tu vai ser o melhor repórter do mundo para mim. E eu nunca tive preferência. Sim. Entendeu? Eu nunca tive um repórter que tivesse vantagem sobre o outro. Então, naquele tempo, também tinha mania, todo mundo que não ia lá telefonava. Uhum. Eu digo: olha, não teve treino hoje. Como assim? Como assim? O treino eu fiquei te esperando, tu não veio. Vê a diferença para hoje, né? Muito diferente. Hoje os treinos são fechados. Mas naquela época o Ernesto esperava que a gente chegasse para ver o treinamento. Fazer o treino. Deixa eu só tenho que fazer uma pausa, porque a gente precisa, porque agora começa a inserção obrigatória, a gente precisa fazer o intervalo pontual, então a gente vai para uma pausa rápida aqui no Posse de Bola. Daqui a pouco a gente já volta com mais histórias com Ernesto Guedes, nosso convidado deste domingo. É rapidinho, a gente já volta. Você está ouvindo na Guaíba, Posse de Bola. Voltando com o Posse de Bola aqui na Rádio Guaíba, para você que está nos acompanhando nesse domingo, no FM 101.3, no guaíba.com.br, nos aplicativos móveis, sua preferência no celular, aí vai de cada um, né? Eu uso muito Radiosnet, mas aí vai de cada um aí a preferência. Tem no Spotify também, coloca Rádio Guaíba no Spotify, vai aparecer os programas lá para você acompanhar, como o Posse de Bola também. Comigo, Rogério Amaral, sempre comigo no Posse de Bola, pra gente, sempre com bons entrevistados e com boas histórias para contar, né, Rogério? Sem dúvida alguma, e é isso que a gente tem que explorar na trajetória dos nossos convidados, né, dos nossos entrevistados. E até a gente falava antes, não, segura Ernesto Guedes, que é o nosso convidado de hoje, segura aí a história para contar para todo mundo, não só para nós aqui. E a história... Como é que foram os bastidores da Batalha dos Aflitos? Bom, a Batalha dos Aflitos, primeiro jogo, naquela época... A epopeia todo mundo conhece, mas os bastidores é que... a metade daquilo é mentira. Ah, é? Tu quer ver uma coisa? Jogou Santa Cruz e Grêmio aqui, no Olímpico. No Olímpico. O Grêmio tirou a água do Santa Cruz, do vestiário. E quando foi jogar lá com o Santa Cruz... No Arruda, o Grêmio contratou a empresa de segurança. O Pelaipe está aí, está no Cruzeiro de Belo Horizonte, ele conta isso no ar. Tá? E aí eles apanharam da empresa de segurança que contrataram, porque era do presidente de Santa Cruz.
Bom, aí o Grêmio comprou uma briga com 2 clubes da Série B do mesmo estado. E os 2 tinham que subir. O Náutico e o Santa Cruz. Aí veio falar comigo o Alfredo Oliveira, o carioca, Sim. ali no Parcão. Ele morava perto, lá em cima. Ele veio falar comigo: Ernesto, só tu não salva. Nós não estamos encontrando hotel. Tá tudo em reforma. Tudo com problema. Tudo para botar o Grêmio para fora. Tá? E não conseguimos empresa de segurança. Bom, o Vandercio Lacerda era o presidente do esporte. A Boca Aberta, que eu chamo ainda, né? Aí ele foi meu vice-presidente de futebol. Liguei para ele: Vandercio, qual dos 2 tu quer na primeira divisão? Santa Cruz ou Náutico? Eu não quero nenhum dos 2. Então eu vou te dar uma tarefa. Uma missão. Tu vais conseguir hotel. E eu vou falar com todos os coronéis. Todos os coronéis trabalharam comigo. Não? Que eram os comandantes da Polícia do Estado. E eles deixam comigo. Manda o presidente do Grêmio falar comigo. Não? E aí eu orientei o Grêmio da seguinte forma: vocês não vão prontos, não vão fardar e vocês não vão entrar no campo. Lá eles trancam, botam um portão e pintam de cal o vestiário. Que eu já tinha enfrentado isso quando o Enio Andrade era treinador do esporte, quando eu fui jogar com o esporte com o Central de Caruaru. E tinha uns cobrogó, que esse troço redondo, eu quebrei e aquilo foi uma ventaria. Isso em 1986. Entendeu? Então eu conheço tudo aquilo que acontece. Eu disputei uma 2ª divisão brasileira com o Central de Caruaru. Eu participei da eleição do Ricardo Teixeira em 86 também. Bom, feito isso, o Grêmio só não obedeceu isso. Foi lá e não conseguiu entrar. E ficou uma esculhambação desgraçada. Tá? O Lucas Leivas, eu falei com ele aquele dia lá, na entrega dos troféus, que eu falei com ele. Da SEG. Tá? Isso. Esse foi o principal responsável por não acontecer absolutamente nada de outra expulsão do jogador do Grêmio. Porque o Grêmio já estava no limite, né? Os caras queriam agredir o árbitro. Tá? E ele, um menino emprestado pelo Palmeiras, tá? Que ele era sobrinho do Leivinha. Tá? E ele foi que segurou todos. Eu depois, quando o Grêmio veio aqui, o Pelaipe conta essa história no ar até hoje. Tá? O próprio Odoni, como presidente, sabe a participação que eu tive nesses episódios. E eu falei com o Lucas ali. E ele ficou assim meio... Mas o senhor se lembra disso? Eu me lembro, e eu acho que foi uma grande justiça que o Grêmio fez, porque quando eu fui lá no Grêmio, eu disse assim: vocês têm que renovar o contrato desse jogador. E além de ser bom jogador, ele que permitiu, com uma atitude pessoal, um jovem, mais inteligente, que os outros agredissem o árbitro. Depois eu falei com o Cavalo, que era muito amigo meu, né? Que o Jorge Batata, aquele lateral direito que foi expulso naquele lance de lateral, eu disse: o Cavalo, tu não foi Cavalo, tu foi uma manada. Né? Se eu sou treinador, eu entro ali e boto pra rua. Me abraço num jogador do Grêmio e termina o jogo. Entendeu? O Grêmio perdeu para um time de futebol salão. Entendeu? E o Santa Cruz fazendo festa lá de campeão e todo mundo tirando o corpo, e aí veio a penalidade máxima. Então, esse jogador, ele foi fundamental. E depois, lógico, o Grêmio foi inteligente, criou uma batalha dos aflitos que ficou histórica e com justiça. Não? Uhum. Entendeu? Mas muita gente... E tem um advogado do Grêmio, que era jovem naquela época, porque todos os outros mais calajados queriam que o Grêmio caísse. Não? E ele disse: nós só temos uma chance, é ficar em campo. Não? Sim, queria que caísse e fazer o cai-cai. Exato. É. O árbitro do jogo era o Djalma Beltrame, do Rio de Janeiro. Expulsava até a mãe dele.
Entendeu? Mas não tinha nenhuma participação de esquema com o árbitro. Não tinha. Apesar que o Náutico, naquela época, eu vou te contar uma decisão do Campeonato Pernambucano. E aquele ano é o ano fatídico pro futebol brasileiro, né? É. Que é o ano que depois tem a chamada máfia do apito, da Série A, que tem os jogos Não, anulados. máfia do apito é brincadeira. Eu conhecia tudo. Tudo. O Enio Andrade era o treinador do Náutico, eu era treinador do Santa Cruz. Eu, quando cheguei lá, eu tinha que ganhar 7 clássicos. E ainda os resultados me ajudaram para mim ganhar um segundo turno, para ir decidir com o Náutico e o Náutico jogando pelo empate. E sempre depois dos jogos, a gente ia jantar junto. O Enio, a família dele e a minha família. Né? E o Mário Giulietto, que era o treinador do esporte. E eu ganhava desde manhã, de tarde, de noite. Eu ganhei os 7 clássicos seguidos. Né? Aí eu chegava na hora do jantar, lá na Boa Viagem, na churrascaria do Julião, eu dizia assim, você não quer trocar o nome do clube de vocês? Já estou enjoado de ganhar de vocês. Né? Entendeu? Então, aí quando começou a escolha da arbitragem, né? Não podia ser árbitro gaúcho porque os dois eram gaúchos. E lá sempre eles me tiveram... O Ernesto é muito esperto, porque tem que cuidar o bastidor com o Ernesto. Eu só falava na boca, né? Mas sabia, né, como fazer. Aí eu digo, bom, o Eduardo Loio, que é dono de cartório, que foi meu dirigente, ele adora carioca. Ele passa as férias lá, né? Ele anda com esse correntão, tudo. E aí eu digo, não, eu acho que árbitro que eu quero é mineiro ou paulista. Quer dizer, não citei o Rio de Janeiro. Aí o Náutico chegou e disse, não, eu acho que tem que botar juiz do Rio de Janeiro. Não, para mim serve. Você quer o departamento de árbitro daquela época? Era o Hildo Nejar, gaúcho. Era o diretor de árbitros da federação. Aí eu encomendei um árbitro específico para aquilo, porque eu sabia que para te ganhar do Enio Andrade jogando pelo empate, só matando ele. E nesse jogo, o Manguinha, que era o meio-campo dele, o árbitro correu para dar um cartão para o Gabriel, meu ponta-direita. E o Manguinha pediu calma, quando ele fez assim, deu aqui no árbitro. Ele teve que parar e ir para o hospital. E aí entrou um árbitro pernambucano, um baixinho que tinha lá, e era que nem o Agomar, perigo de gol, só intermediária. E o Náutico ganhou. Depois disso, o Enio Andrade foi jantar comigo, como campeão. Eu não vou jantar com ninguém, porque ele ficou numa situação muito... Ficou bravo pela injustiça que estavam fazendo por ele. Porque eu estava ganhando tudo, aqueles troços todos. Digo, não, Enio, vamos jantar. Eu não vou jantar nem com esses caras do Náutico. E nós fomos jantar junto. Festejou o campeonato dele. Contigo? Comigo. Meu grande parceiro, um dos caras que... E tinha sido o adversário dele. Entendeu? Mas tu está falando... disseste que o trabalho que mais... Tinha 84 isso. Sim, mas que o teu trabalho, assim, como o Paulo Nunes perguntou, que mais te marcou, tinha sido com o esporte. 82. Mas agora tu está falando do Santa Cruz. Sim, mas mas tu fala de Santa Cruz já em 84. Sim. Não, eu fui o único treinador, os poucos treinadores lá, que tu treina todos os clubes do estado e a seleção. Eu treinei a seleção pernambucana no último ano de seleções. E naquela época eu tinha o Leão de goleiro, tinha o Éder no meu time. Né? E eu não convoquei o Leão. Eu convoquei os 2 goleiros do Santa Cruz, Birigui e Luiz Neto. Aí ele foi se queixar ao presidente da federação, Fred Oliveira. Aí o Fred, quem manda na seleção é Ernesto Guedes. Aí eu peguei ele na frente de tudo que é jogador. O Éder está aí, da comissão técnica do Atlético Mineiro. Né? E eu cheguei na frente de todo mundo. E disse assim, tu se diz que tu tem personalidade? Mas cadê a tua personalidade? Eu digo, tu devia ter vindo conversar comigo, por que eu convoquei os 2 goleiros? Sabe por quê? Porque tu não é goleiro ainda para a seleção, tu é vigia. Não?
Ah, sim. E na concentração, quando ele começava a fazer os bolinhos, eu chegava assim... Você tá falando para eles aí, aqueles 5 gols que o Geraldão te fez lá nos Grenais, acabava o bolo. Né? Quer dizer, o Éder se mijava de rir na época lá. Então eu tive no Botafogo, por exemplo, meu assistente técnico era o Félix, campeão do mundo. Eu reuni todos os jogadores e disse, Félix é funcionário autônomo do Botafogo. Ele não é meu assistente técnico. Meu assistente técnico é um NECA da base que vai passar a base a treinar junto comigo. Que foi o maior treinador que eu conheci de base. Superior a qualquer um desses nossos aqui, com todo o respeito do Abílio e tudo. Eu tive o meu treinador, que era fantástico também, que chamava-se Joff Funchal, aqui da Calda Júnior, funcionário da Calda Júnior. Eu tenho uma foto minha num Grenal aqui que ele me deu de presente. Mas seu Joffre conhecia o jogador e agregava os meninos, Falcão, esse pessoal todo, era dele. A base, o começo, lá no Internacional, era o seu Joffre. Seu Joffre Funchal. Uma pessoa fantástica, né? Ele tirava um sapato para dar para ti. Ele ajudava. Ele trabalhava aqui na Calda Júnior e tudo que ele recebia para dar para os meninos, que sabiam que eram meninos pobres e tudo. Depois no Internacional eu fiz outra coisa na base, que foi o quê? Eu mapeei todos os campos de município e ia para os bairros trabalhar. Ali onde eu moro hoje, era o Clarão da Lua, no antigo Prado ali. Ali eu tirava o nome de todo mundo. Eu tenho cartões do prefeito Thompson Flores na minha casa, ex-prefeito de Porto Alegre, fazendo um bilhete. Nenhum dirigente, eu tenho todos os cartões de todos os dirigentes do Internacional, que mandava o jogador, não treinava. Pois onde é que tu viu isso? O Gildo, o doutor Gildo, por exemplo, ele pegava o ônibus da Maracanã, porque ele morava na República, né? Então ele dava convite. Vamos contextualizar. Doutor Gildo é o doutor Gildo Russovski, foi dirigente internacional. E Maracanã, o Ernesto não se enganou, era a empresa de ônibus que existia. Que fazia a linha 77 até hoje. Né? Aí o doutor Gildo ele ia na frente. Ele foi o primeiro a fazer que velho não pagasse. Hoje é normal, não? Mas ele já usava isso, aí dava convite para os motoristas e às vezes mandava os filhos dos motoristas para ir lá treinar. Não? Então é uma coisa assim que... E tudo que é lugar aonde eu passei, eu treinei o Nacional de Manaus, eu treinei o Remo, o Paysandu de Belém. Eu pagava as luvas, emprestava para o clube. Chico Espina de lá, sabe, eu tenho aqui a devolução do dinheiro. Tá? Saí de lá porque eu quis, saí do Nacional porque eu quis. Tá? Treinei o ABC de Natal. Quantos clubes foram na tua carreira? 55, fora as repetições. 55 clubes? Sim. Sendo que nesse aí tu tivesse mais de uma vez, então. Sim, o Juventude, o Caxias. Sim. Né? O Brasil de Pelotas. O que mais me deve a obrigação é o Brasil de Pelotas, que eu fiz pelo Brasil. Eu era treinador da seleção do Bahrein, estava de férias. O Brasil Mal. Tá? E o Érico Ribeiro, que era o patrão. E ninguém queria saber do Brasil na primeira divisão, o Brasil caindo. Aí o Lori Sander era treinador de Juventude. Né? Então eu disse, olha, nós temos que separar a torcida do Brasil. Eu fui lá falar com o Vanderlei, que era o chefe da torcida. E ele morava ali onde fizeram aquela arquibancada. E ele que tinha aqueles cachorros, quando ninguém que não queria ir embora, ele aparecia com aqueles perdigueiros na sede. Quer que não quer ir embora? Os cachorros loucos para morder os caras. Os jogadores já assinavam tudo, a rescisão, tudo, e eu mandava embora. Tá? E teve um jogo contra e aí eu fui lá no Vanderlei. E ele estava meio brigado com a diretoria. Vanderlei, eu vou te explicar uma coisa para ti. Se tu fizer qualquer bagunça,
O Guarani de Venâncias tinha jogado lá em Venâncias, e eu jogava a minha estreia contra o Guarani de Venâncias em casa. Só veio o prefeito de lá, mas ninguém, porque lá eles invadiram as lancherias, tiraram, não, o Brasil fazia horrores, a torcida, não? E ninguém queria saber de Brasil. E aí eu enquadrei o Vanderlei, eu vou te dar a tua cachaça que tu quer, agora tu não vai mais pisar. Aí quando veio o Juventude jogar lá, e eu não concentrava, não tinha dinheiro, né? Quando eu entrei no hotel lá, disse assim, Ernesto, aqui quem tem crédito é tu. No Brasil, não. Entendeu? E eu estava de férias do Bahrein. Pedi pro príncipe lá tudo para poder ficar aqui mais 10 dias, 20 dias. Eu levei a minha mulher para lá, que é de Pelotas, né? A família dela também. E fiquei trabalhando no Brasil. Montei um baita time. Aí, quando deu o episódio do Juventude, quando o Juventude foi jogar lá, eu tô chegando no estádio e tá estourando o rojão embaixo do ônibus. Aí segurei. Aí quando eu entrei, veio o Lori, todo mundo, pô, tu viu? Não, tá todo mundo preso já. A torcida do Pelotas botou as camisas do Brasil para fazer isso com vocês. Mas eu já resolvi o problema, então ficou 0-0. Deu uma conversada. Aí depois... Tinha. Eu não sei como é que nós estamos de tempo aí, ainda temos. Nós estamos na nossa reta final, mas a gente já tem 8 minutintos ainda para fechar o papo. Essa aqui, eu vou te dar o epílogo disso. Aí chegou um momento, e eu sempre dizendo que o Juventude só poderia nos ajudar no campeonato. Não é o nosso adversário. Nós estamos torcendo para não cair. Chegou um ponto que o Brasil já podia se classificar para o playoff e pegava o Grêmio. Entendeu? Aí veio este jogo, São José e Juventude aqui. No Passo da Areia aqui. No Passo da Areia. Aí começou a ocorrer uma notícia. E lógico, o Juventude vai querer o Brasil na outra fase? Não. Aí começou essas conversas, que estava tudo acertado com o Brasil, que o Juventude vinha com o time em reserva. Eu liguei pro Lori. Lori, tu manda aí, daí? Não. Ele disse, lógico. Mas estão dizendo que vai vir os reservas por aí. Eu vou aí. Eu vou aí no Juventude. Aí... Não, tu vem, mas não tem problema nenhum. Tá? Aí falei com o Gastão Brito, que era o presidente. Aí eu perguntei para ele quanto é que tá dando de prêmio. Isso é uma economia interna. E era o Laurinho, era o capitão do time. Sim. Né? Bom, resumo, aí eu digo, Lori, tô indo. Fui lá. Tá? E falei com o Érico Ribeiro. Eu perguntei para ele assim, quanto é que vale a sua candidatura a deputado federal? Eles não têm preço. Então o senhor pega um funcionário seu lá do Brasil, tá? Eu vou botar um amigo meu, que foi meu assistente técnico, tudo, hoje já falecido, Paulinho, lateral esquerdo. Ele vai acompanhar lá no campo de São José. Ele estipulou 20 mil. Bicho extra. Para não perder, não é para ganhar. Sim. Não perder. Entendeu? Aí fui lá, entrei lá no vestiário do Juventude e falei com o Laurinho. Vem cá, Laurinho, vocês não vão jogar lá? Aí perguntei para ele quanto é que eles estavam ganhando de prêmio, aí eu disse quanto é que eu ia dar, e eles vão jogar até o meu cachorro. Inverteu a história. Aí se classificou. O Brasil, que o São José empatou. Sim. Entendeu? Aí veio os jogos contra o Grêmio. E aí, a maior mágoa que eu tenho é do Brasil. Entendeu? Porque tudo que eu fiz, montei um time, fiz tudo. De férias. Aí eles vieram assim, não, o doutor Érico quer te dar só para ti tanto. Vem cá, tio, eu tenho um contrato de 3 anos no Bahrein, você sabe o que é isso? Quer dizer, aí sabe como é que saiu depois a manchete? Quando o dinheiro fala mais alto. Vem cá, mas o Balverdum, que fazia aquele negócio de sorteio de boi, vaca lá. E era... Pelotas? Silvio Balverdum. Sim.
E trabalhava também com a RBS, negócio de propaganda, essas coisas todas. Tá? Então esse cara cometeu esse crime contra mim. Entendeu? Sabendo. Eu nunca falei com ele lá. O Brasil não gastou um tostão comigo. Entendeu? Então essas coisas assim do futebol, né, é a mesma coisa na época da CBF, né? O Pedro Lopes era o vice-presidente de futebol da CBF, eu estou falando de 1986. Foi quando o Ricardo Teixeira... Eu tinha uma influência muito grande no Norte-Nordeste. Eu ia lá para Minas de Investimento ajudar. Depois eu passei 15 dias em Trinidade e Tobago, tomando café, com o Abílio de Almeida e com o Avelange. E aí eu já tinha cortado a relação com o Ricardo. Aí o Avelange disse, o que houve entre tu e o Ricardo? Eu disse, o que houve? Que não teve... Ninguém sabia quem era ele. E ele só perdeu uma eleição do Valdemar Corrêa, lá em Maceió, porque o Valdemar dava a cabeça, mas ele era candidato do Collor. E eu disse, olha, Ricardo, ele te dá, mas quer estar na chapa. Ah, não, só se ele me dá. Então tu vai perder, ninguém vai ganhar do governador, ele perdeu. Depois o Valdemar foi ser, que era um usineiro e tal. E eu tinha o Roberto de Bezerra de Melo Júnior, que era o dono do grupo Tom de Hotéis. Né? E o Pedro Lopes trabalhava, era vice-presidente e ele pagava o hotel. Né? Eu botei ele no Tom de Graça, que é até hoje está aí, né, morando em Camboriú, um baita, um cara gaúcho de Cachoeira. Então esses episódios que eu tenho na minha vida aí é muito grande, no sentido de conhecimento. Fui dono do Central, fui dono do Cruzeiro. Hoje eu vejo muita gente falar, o D'Alessandro no Inter. Vem cá, o que tem que ver o jogador de futebol? O Internacional foi o rei de destruir todos os ídolos. Vem cá, tu tem capacidade, mas vem cá, o que o Internacional está precisando? O Internacional precisa de comando. O Grêmio precisa de comando. Agora o D'Alessandro vai jogar? Ele não sabe nada. Entendeu? Não tem empatia com... a torcida, o Internacional vai perder, a torcida vai bater palma. A torcida correu o Falcão, a torcida correu o Figueiredo, correu o Fernandão, tá? Depois foram fazer uma estátua para ele ali. Entendeu? Então tem que aprender. O maior executivo que eu conheci na minha vida chama-se Antônio Carlos Verardi. Ele não precisava falar, cara. Era o cara. Entendeu? Então tu tem que criar... Quem é os melhores executivos do Brasil? Sabe quem é? Todos gaúchos e oriundos aqui do Grêmio. É o Rodrigo Caetano. Que tá na seleção. É o Cícero. Também na CBF. É. Então tu tem que formar em casa. Porque quem é o executivo hoje de futebol? Eu fui superintendente de Santa Cruz quando o presidente chegou assim, Ernesto, quer que nós vamos trazer treinador? Eu não. Eu não posso virar torcedor. Porque quem vai botar pra rua é tu. Uhum. Tá? O Paulo Autório agora botou aquele treinador lá no Curitiba. Tá? E o que aconteceu? Mandaram o cara embora e ele. Porque ele trouxe. Vem cá, tu tem que ter isenção disso. A disciplina era comigo. A parte de força ao treinador. Aquilo que eu nunca recebi, eu dava. E é isso que tu tem que fazer. Agora o Magrão aqui no primeiro dia vai brigar com ele Valença na beira do campo. Foi a maior contratação do clube. Entendeu? Então tu tem que ter a atitude que esse negócio de comando não é o cara que, cala tua boca, vai lá brigar com o cara. Não, são atitudes. Cumpre com os teus deveres que tu vai ter liderança. Eu sempre digo para todo mundo, disse lá na reunião, a primeira reunião que eu tive com a direção do Grêmio, com os meninos, todos eles que estão lá, perguntei para eles, vocês têm filho? Como assim? Sim, como é que vão ter filhos se nunca tiveram? Sim. Entendeu? Não, porque disse que vocês nunca entraram no vestiário. Não, quem conhece o vestiário sabe quem é? É a faxineira e o roupeiro que vive lá dentro. O cara que entra lá dentro,
Eu tenho que saber qual é a personalidade do dirigente. Porque eles têm 2 ou 3. Uma no serviço, outra em casa e outra no clube. E tu não pode ser refém de jogador. Jogador mandar em clube. Olha, eu tive os maiores jogadores. O primeiro dia meu de internacional, mandei o Rodrigo Neto embora. Mas eu tinha um dirigente chamado Frederico Arnaldo Balver. Que se tu levasse um problema para ele, ele te mandava embora. Então tem que ser assim. Isso assim é nas empresas. Todo mundo confunde empresa com futebol. Certo? Na minha família tem empresa, e grande. Ninguém trabalha lá, nem parente mais próximo. Mas lá tem um produto. É químico. Não, que tu importa, tu faz aquilo. Futebol é diferente. O executivo hoje é o empresário do clube, pago pelo clube. Sim, que tem que priorizar o lado do clube. Ernesto Guedes, nosso convidado de hoje, Faremos nesse domingo. vários programas, né? Vamos ter que trazer mais vezes, porque em 1 hora só de programa não cabe todas as histórias. Muito bacana. Ernesto, acho que agradecer, né, pela presença. Muito obrigado por vir até aqui à Rádio Guaíba e bater esse papo com a gente. Eu que agradeço, cara. E vocês saibam bem que eu falo a verdade só. Doa a quem doer. Mas hoje eu tenho o dever de fazer. Eu tenho 3 filhos homens e pedi para eles só uma coisa: não me entre em futebol. Porque eu quero que vocês tenham identidade própria. Não? É o filho do Tite, é o filho do Dorival Júnior, eu não sei o nome deles. E amanhã ou depois assim, pai, onde o senhor esse dinheiro todo? Qual foi o seu trabalho? Ficou abraçando o pai. Né? A famosa herança, né? E tu não tem um filho que possa dizer, eu trabalhei, eu fiz. Né, Rogério? Assim como nós estamos aqui. Entendeu? E o Ernesto realmente fala a verdade. Ele disse para mim lá atrás, faz o seguinte, vai estudar. Brincadeiras à parte aí, muito obrigado, Ernesto. Obrigado aí, parabéns pela trajetória toda que tu construísse aí no esporte e no futebol. E vai ficando por aqui, mais um Posse de Bola, comigo, com o Rogério Amaral. Hoje nosso convidado foi o Ernesto Guedes, Carlos Eduardo Torres na produção, Guilherme Silveira na coordenação de central, coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer e a direção geral de Claudinei Girati. Obrigado a todos, a gente volta no próximo domingo. Tchau!